Seja bem-vindo ao estudo do módulo Instrumentos de Medição. Paquímetro. Instrumentos de medição. Paquímetro. O paquímetro é um instrumento usado para medir com precisão dimensões lineares internas, externas, de ressaltos e de profundidade. Paquímetro. Existem diversos tipos de paquímetro que podem ser utilizados de acordo com as necessidades de medição. Veja alguns dos tipos de paquímetros mais utilizados. Paquímetro universal com relógio. O relógio acoplado ao cursor facilita a leitura, agilizando a medição. Paquímetro universal digital. De fácil operação, facilita a leitura e torna rápida a tomada de medidas. Paquímetro de profundidade. Utilizado para medir profundidades de furos não vazados, rasgos, rebaixos e outros. Esse tipo de paquímetro pode apresentar haste simples ou haste com gancho. Paquímetro duplo. Utilizado principalmente para medir dentes de engrenagens. Paquímetro universal. O paquímetro universal é o instrumento mais conhecido e mais utilizado, pois permite obter diversos tipos de medida, como internas, externas, profundidade, ressaltos. O paquímetro universal é composto basicamente de uma régua graduada com encosto fixo sobre a qual desliza um cursor. Veja os principais componentes do paquímetro. A escala principal pode ser graduada em milímetros e polegadas, sendo que a polegada pode ser apresentada em milésimos ou fracionária. O cursor é provido de uma graduação especial chamada de nônio ou vernier, que se desloca em frente à escala da haste e indica o valor da dimensão tomada. A palavra nônio tem sua origem no nome do português Pedro Nunes, que, empregando uma régua auxiliar móvel, conseguiu ler frações de divisões numa régua principal fixa. Esta escala é também chamada de vernier, que recebeu o nome do francês Pierre Vernier, que passou a utilizar o mesmo sistema de aproximação. O nônio ou vernier permite leituras em décimos ou centésimos, que variam de acordo com sua resolução. Resolução é a menor medida que o instrumento oferece. Ela é calculada dividindo-se a unidade da escala fixa pelo número de divisões do nônio. Leitura do paquímetro em milímetros. A leitura da medida no paquímetro é feita em 2 passos. O primeiro passo é ler sempre do 0 da escala principal até o 0 do nônio. O segundo passo é verificar qual traço do nônio coincide com um traço da escala principal. Quando o traço do 0 do nônio coincidir com um traço da escala principal, a leitura é feita da seguinte maneira. Contamos o número de traços do 0 da escala principal até o 0 da escala do nônio.
Esses traços representam a leitura em milímetros, ou seja, a parte inteira da medida. Neste exemplo, a medida é de 11 milímetros. Não esqueça de adicionar a este valor o número de zeros nas casas decimais que indicam a resolução do paquímetro. Perceba que quando o traço do zero do nônio coincidir com um traço da escala principal, o último traço do nônio também vai coincidir com um traço da escala principal. Agora, vamos ver como é feita a leitura quando o traço do zero do nônio não coincidir com um traço da escala principal, ou seja, o traço do zero do nônio fica posicionado entre dois traços da escala principal. Contamos o número de traços do zero da escala principal ao traço que fique à esquerda do zero do nônio. Esses traços correspondem à leitura em milímetros da parte inteira da medida, que neste caso é de 116. Para determinar a parte decimal, verifique qual traço do nônio coincide com um traço da escala principal. Adicione ao valor lido no nônio. Neste exemplo, a resolução do nônio é de 2 centésimos. Então temos uma leitura de 88 centésimos. Portanto, a leitura final é de medida total, é de 116 milímetros e 88 centésimos. Veja outros exemplos. Nônio com resolução de 2 centésimos de milímetros. Leitura final da medida é igual a 68 milímetros e 32 centésimos. Nônio com resolução de 5 centésimos de milímetros. Leitura final da medida é igual a 73 milímetros e 35 centésimos.
Técnicas de utilização. Para assegurar uma medição precisa e a leitura correta dos valores obtidos, é importante utilizar o paquímetro de forma correta e segura. Alguns erros de medição e leitura podem ocorrer devido à falta de atenção ou pelo uso incorreto do paquímetro. Veja alguns exemplos. Faça a leitura olhando frontalmente as escalas, evitando erros por paralaxe. Conservação do paquímetro. O paquímetro é um instrumento de precisão e devemos tomar alguns cuidados para sua conservação e exatidão. Evite choques, quedas, arranhões e oxidação. Verifique se o movimento do cursor é suave e sem folgas. Nunca misture instrumentos de medição com outras ferramentas. Depois de utilizar o paquímetro, limpe e lubrifique conforme a recomendação do fabricante. Guarde sempre o paquímetro em sua embalagem original. Com estas informações, você concluiu o estudo deste módulo.